E aí, pessoal, tudo bom? Olha aí, a gente hoje vai falar sobre isomeria geométrica, a primeira das isomerias espaciais. Na aula passada, a gente viu que a isomeria podia ser plana de cadeia ou núcleo, metameria, posição, função e tautomeria. Vamos dar uma pequena relembrada nisso. Quando é que eu tinha isomeria? Isomeria é um fenômeno que compostos diferentes têm a mesma fórmula molecular. É como se eu escrevesse palavras diferentes com as mesmas letras. Roma, amor, não é isso? Então, quando eu tenho esse fenômeno, os compostos são diferentes. Eles têm propriedades diferentes. Eles só têm o quê? As mesmas fórmulas. Então, na primeira isomeria, era a isomeria de cadeia ou núcleo, eu tinha que ter a mesma função entre os isômeros, mas um tinha que ter cadeia aberta e o outro fechada, ou normal com ramificada, ou seja, mudando o tipo de cadeia. Na isomeria de posição, mudava a posição da dupla, da tripla, do radical ou do grupo funcional. Por exemplo, propan 1-ol, propan 2-ol. Todos têm 3 carbonos, é um álcool, mais um no carbono primário, outro no carbono secundário. Então, são compostos diferentes. Quando eu tinha um heteroátomo, o que é heteroátomo? É um átomo diferente de carbono ligando carbonos na cadeia. Quando eu tinha um heteroátomo, a isomeria de posição tinha um nome especial, metameria, ou compensação, meta, meio, né? E quando eu tinha a função diferente, isomeria de função, acontece prioritariamente entre álcool e éter, aldeído e cetona, ácido e éster. Esses são os grupos prioritários. E para terminar a isomeria plana, tinha tautomeria. Tautomeria, isomeria entre aldo, ceto e enol. É quando eu tenho um enol, que é o OH ligado a um carbono insaturado. O enol, ele é um composto instável. Então, o que é que acontece? Se o enol for primário, o carbono da hidroxila estiver em um carbono primário, enol primário. Aí ele dá um aldeído no equilíbrio chamado de tautomeria. Se o enol for secundário, o carbono da dupla com o OH for secundário, então esse enol secundário dá uma acetona. Lembrando que a forma predominante nesse equilíbrio entre aldeído, enol, cetona, enol, é a forma de aldeído e a forma de cetona, porque enol é instável. Aí agora a gente entra em outra pegada. A gente vai entrar na isomeria geométrica, ou chamada também de isomeria cis-trans. Aí vê bem, pessoal. Primeira coisa que a gente vai falar aqui rapidamente. Veja, a gente já entendeu o que é isomeria, né? Então você sabe que a mesma fórmula pode formar o quê? Substâncias completamente diferentes, tá? Só porque a posição dos átomos se mudaram. Outro detalhe fundamental. Olha, você sabe também que quando a gente fala da isomeria geométrica ou cis-trans, alguns fatores são fundamentais. Vem comigo que eu vou mostrar para você agora o que é tão fundamental. Vê, pessoal, só temos que falar primeiro numa tal de cadeia com ligação dupla. Olha, imaginem que eu tenho ligação simples, tá? Quando eu tenho ligação simples, essa ligação permite que o composto gire no seu próprio eixo. Tem livre rotação. Então, a ligação simples, ela tem o quê? Ela tem livre rotação. O que é ter livre rotação? É girar no seu eixo. Você gira um para um lado, outro para o outro, um para um lado, para o outro, um lado para o outro. Ele gira normalmente. A ligação dupla, tá certo? Ela não permite que gire. Se você tentar girar uma ligação dupla, ela quebra. Então, a ligação dupla, a ligação π, não é? Ela o quê? Ela não tem o que, pessoal? Livre rotação. Tudo bem, até aí tudo certo, né? Aí outra coisa que eu queria que a gente lembrasse. Quando a cadeia só tem ligação simples, ela é
saturada, não é isso? Quando ela tem dupla ou tripla, ela é o quê? Insaturada. Tranquilo? Outro detalhe fundamental é lembrar que cadeia aberta, as extremidades são livres, não é? Aí a gente diz que isso aqui é uma cadeia aberta. Qual é o outro nome de aberta? Acíclica ou alifática. Tá bom? E a cadeia fechada, ela é uma cadeia o quê? Cíclica, tá? Ou alicíclica. Quando é que ela é alicíclica? É quando ela é cíclica, mas não é aromática. E quando é que ela é aromática? Basicamente, o hidrocarboneto é aromático, né? Quando a gente tem um anel benzênico. Aí aqui, ela é aromática, certo? Aí vê bem. Então agora que a gente tem essa noção inicial, eu lhe pergunto, o que é preciso para ter isomeria geométrica? Pessoal, existe isomeria geométrica em dois casos. Primeiro, quando eu tenho a cadeia aberta, tá? Quando eu tenho a cadeia aberta, a condição importante para que isso aconteça é que ele tenha uma dupla ligação. E que os ligantes dessa dupla sejam diferentes entre si. Radical 1, radical 2, radical 3, radical 4. Tem que ser diferente entre si. Quando isso acontece, olha que legal você vai poder determinar agora. Olha, quando eu tenho essa dupla, esse carbono, ele é trigonal, né? Ele é sp2, ele é trigonal. Então, imagine agora que eu tenho aqui, ó, CH3, CH3. E aqui, ó, Cl, Cl. Pronto. Agora, vou colocar do lado dele, ó, C dupla, C dupla. Aí agora, olha aqui, curiosidade. Aí aqui eu tenho Cl, Cl, CH3, CH3. Eu lhe pergunto, tem isomeria cis-trans? Tem, porque eu tenho a dupla, tá? E os ligantes são diferentes. Esse ligante, CH3, e esse ligante estão em lados opostos. E aqui eles estão do mesmo lado. Guga, um não pode virar o outro? Não, porque a dupla não permite que gire. Então aqui são compostos diferentes, ó. Como a dupla ligação. Como a dupla ligação não permite a rotação da cadeia. O que é a rotação da cadeia? É que eles mudem de posição, né? Não permite que eles mudem de posição. Peraí só um minutinho. Aqui. Então, esses compostos 1 e 2, 1 e 2 são que são diferentes. Tá certo? Se ele pudesse mudar, aí era a mesma coisa. Quando os iguais estão do mesmo lado, a gente chama, sabe de quê? Cis. Quando os iguais estão em lados opostos, a gente chama de trans. Somente isso. Então, cis do mesmo lado, trans do lado oposto. Aí você tem o quê? Isomeria geométrica. Mas tem que ter a dupla para não poder o quê? Girar. Então, Guga, dá mais um exemplo aí para a gente ver, bem legal. Vou dar aqui, ó. Imagine aqui, você tem esse composto, ó, e aqui você vai ter o isômero dele, ó. Tá vendo o que está acontecendo aqui? Veja, no primeiro caso,
Os ligantes iguais estão do mesmo lado. No segundo caso, os ligantes iguais estão em lados opostos. Então, o primeiro é o isômero cis, o segundo é o isômero trans. Guga, e se tiver cadeia fechada? Ah, boa pergunta. Vê, com cadeia fechada, a gente vai ter, por exemplo, aqui, ó. Imagine que a gente vai ter esse composto aqui. Aí, ó, não precisa ter dupla, porque se tiver dupla não vai nem conseguir fazer as ligações diferentes. Então, ó, aqui, ó, CH3H, HCH3. Pessoal, se a cadeia é fechada, você não pode girar ela, né? Se você for girar, ela quebra, concorda? Pô, girar não é fazer assim, não, viu? Girar é pegar uma parte da cadeia, girar para um lado e a outra para o lado contrário. A ligação simples faz, ó, feito uma hélice. A dupla, se você colocar duas ligações assim e tentar girar, elas quebram, né? E o cadeia fechada também, se tu tentar girar, ela quebra. Então, aqui, ó, o primeiro exemplo e aqui o segundo exemplo. Você olhando direitinho, você percebe que o primeiro exemplo, você está perante um isômero, ó, passo plano, você está perante o isômero cis, né? Os iguais do mesmo lado. E aqui, ó, você passa o plano e aqui você está com o isômero trans, ou seja, em lados opostos. Sim, Guga, e daí? Ó, a partir daí você vai ter uma infinidade de propriedades para estudar. Como são compostos diferentes, eles vão ter diferentes pontos de fusão, ponto de ebulição, polaridade. Você vai ter, pessoal, vê que coisa interessante. A vitamina A. A vitamina A, ela existe na forma cis e na forma trans. Apenas a cis é ativa. Isso acontece com muitos medicamentos. Ah, a gordura cis é natural, é saudável. Gordura trans, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Ela é industrial, aumenta o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Olha aí, outra coisa importante da gente falar. Hoje em dia, a gente tem moléculas de azobenzenos, tá certo? Chamados de camaleões moleculares. Eles podem também ser cis ou trans. E essa característica faz com que eles tenham propriedades totalmente diferentes. Os óculos fotossensíveis, né? Eles são compostos de azobenzeno, mudam a forma ao receber a luz ultravioleta, absorvendo mais luz. Aí, ó, ele pode ser mais escuro na presença da luz ou mais claro na ausência da luz. Então, como você vê, né, tem uma pegada bem interessante dessa primeira parte do assunto, não é verdade? Então, vamos para cá? Vamos brincar, Guga, Guga. Vamos lá. Queria achar a aula. Vamos lá. Pessoal, só um minutinho, vamos chegar lá. Isso aqui é porque foi a aula passada. Aqui, pronto, tá vendo? Ó, pessoal, isomeria espacial. Só um minutinho aqui, deixa eu voltar aqui para ver se eu estou apresentando, que eu tô meio neurótico com esse negócio aí. Teve umas aulas aí que eu não apresentei direito, foi horrível. Vê que legal de se entender. A ligação simples, eu falei que ela tem a livre rotação, que é girar no seu próprio eixo. A ligação dupla não permite, né? Se você tentar girar aí, ela vai quebrar. Então, o que é que a gente pode falar um pouquinho? Ó, quando os ligantes iguais estão do mesmo lado, eu digo que ele é uma forma cis. Quando os ligantes iguais estão em lados opostos do plano, é a forma trans. Então, pessoal, por exemplo, aqui é cis ou trans? Se você falou cis na primeira e trans na segunda, parabéns, você errou. Por quê? Porque aqui é ligação simples, e a ligação simples permite girar.
Então, eles são iguais. Olha, ele gira. A ligação simples tem livre rotação, tá certo? Então, para você falar de isomeria cis-trans, aí agora sim, ó, tem que ter dupla, porque ela não consegue permissão para girar. A rotação é impedida. Então, nesse caso, cis do mesmo lado, trans no lados opostos, tá certo? Então, aqui não são iguais, logicamente. Aí vê, cis, trans. Cis, trans. Você já olhou, viu, concorda? E olha, pessoal, tem que ter a mesma fórmula, tem que ter a mesma massa molar, mas tem diferentes pontos de ebulição. Por quê? Porque são compostos diferentes, entendeu? Então, são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. A diferença está exatamente aonde? Na disposição geométrica dos compostos, né, dos átomos ligados ao carbono da dupla. Cis é do mesmo lado, trans em lados opostos. Guga, e isso dá alguma diferença? Dá. Mas olha, primeira coisa a lembrar, tem que ter dupla na cadeia aberta e os ligantes da dupla devem ser diferentes entre si. Senão não é isomeria cis-trans, tá bom? Quando são iguais do mesmo lado, cis. Quando iguais estão em lados opostos, trans. Cis, trans, cis, trans, cis, trans. Legal? Então, e se for cíclico? Não é necessária a dupla, tá? Porque a cadeia fechada já não permite dupla, já não permite rotacionar, nem que seja de dupla, né? Não pode rotacionar. Cis do mesmo lado, trans do lados opostos. Olha aí, pessoal, que eu falei de livre de rotação, ó. Quando a ligação é simples, ó, tá vendo? Pode girar, ó. E isso dá uma tal de isomeria conformacional. Bonitinho, né? Dá para você entender e visualizar bem direitinho. Agora vamos lá. Antes da gente voltar para cá, deixa eu olhar para tu um pouquinho. Já entendeu que os isômeros são compostos diferentes. Então, se eles são compostos diferentes, eles têm propriedades diferentes. Certo? Não tem saída. Então vamos lá. Vamos embora? Bora. Os da vida. Olha aí, pessoal. Vamos embora. Ó. Vê. Se eu tiver aqui, lembre-se que esse carbono, ó, só uma pequena lembrança. O carbono, quando tem 4 ligações sigmas, simples, né? Ele é sp3, o ângulo é 109 graus e 28 minutos, ele é um tetraedro. Quando tem dupla, ou duas duplas, ou uma tripla e uma simples, né? Quando tem 3 sigmas e uma pi, ele é sp2, a hibridação, o ângulo é 120 graus, tá? E quando tem 2 sigmas e 2 pi, ele é sp e o ângulo é 180. Por que eu estou falando isso? Para você entender que quando ele é insaturado, você está se referindo a uma figura plana, né? Triângulo e linear, linha. E quando são 4 simples, é tetraedro, aí não é plano. Para que eu estou dizendo? Para você entender, ó, que aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma figura plana. Então, olha aqui e aqui, vê. Então, pessoal, fluor, 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 anula fluor. Aqui, ó, cloro tem a mesma eletronegatividade, anula cloro. Então, essa forma que você está vendo aí são ligantes opostos em lados contrários, ou seja, a forma trans. Isso é uma molécula, o quê? Apolar, certo? Se é uma molécula apolar, μ, que é o vetor momento de polo, é igual a zero, certo? Mi é o que, pessoal? Quem lembra? Mi, a letrinha grega, é vetor momento de polo. Então, veja, se Mi é igual a zero, se a molécula é apolar, moléculas apolares se ligam por uma ligação chamada dipolo
induzido, ou força de Van der Waals, que é muito fraquinha. É a mais fraca de todas as forças. Qual é a mais forte? Iônica, depois covalente, depois íon dipolo, depois o quê? Aí entre moléculas mais fortemente, ponto de hidrogênio, dipolo e Van der Waals. Van der Waals é a ligação mais fraca. Então, se a ligação é fraca, as moléculas estão quase soltas. Então, é baixo o ponto de ebulição. Agora aqui, ó, vê, ó. Se eu tiver a forma cis, vê bem. Se eu tiver a forma cis, ligantes iguais do mesmo lado, esse vetor não anula esse, porque eles têm diferentes eletronegatividades. E esse também não anula esse. Então, agora eu estou perante uma molécula polar, onde Mi é diferente de zero. Aí é um dipolo, ou dipolo permanente, que já é uma ligação um pouco mais forte. Então, qual é a lógica? Quanto mais forte for a ligação, maior é o ponto de ebulição. Então, olha para cá. A gente vem para cá e vê, ó. Vê. Aqui, ó, a forma cis, maior repulsão, né? Porque os ligantes se opõem. E a forma trans, ela é apolar, ela é mais estável. Então, lembre-se, tá? Ó, cis, trans. Pessoal, o que é importante a gente perceber, ó? O cis, o ponto de ebulição dele é 4, porque ele é polar. E o trans, o ponto de ebulição dele é 1. Oxê, por que é menor? Porque se ele é apolar, a ligação é Van der Waals. Van der Waals é mais fraca. Se é mais fraca, ele solta mais fácil. Então, tem menor ponto de ebulição. Então, lembrar, fundamental para a nossa vida. De um modo geral, o que é que acontece? Cis polar, maior ponto de ebulição. Trans apolar, menor ponto de ebulição. Agora, o ponto de fusão. Fusão não é juntar, né? Você pode dizer, não, é passar do sólido para o líquido. É, mas também é do passar do líquido para o sólido, que a gente chama de fusão, né? Porque está baixando do ponto. Então, o isômero trans, ele por ser um isômero o quê? O isômero trans, ele por ser o quê? O cis, ele é polar, o trans é apolar. Então, o isômero trans, por ser apolar, não tem polo. Então, ele consegue juntar mais. Porque, vê, tornar sólido é juntar as moléculas, tá? Ebulição é separar. Eu quero juntar agora ponto de fusão ou ponto de congelamento. Eu quero juntar as moléculas para solidificar, para elas ficarem juntinhas uma das outras. Então, quando ela é polar, ela repele, porque tem polo. Quando ela é apolar, ela não repele. Então, ela empacota mais fácil, ela junta mais fácil. Então, o isômero trans é mais facilmente empacotável, porque eu consigo juntar mais caixas que não se repelem, tá certo? Então, ela apresenta o maior ponto de fusão. O isômero trans, ele é mais estável, porque ele é apolar, então ele tem menor ponto de fusão, mas tem menor ponto de ebulição, mas tem maior para fusão. Então, os isômeros trans são termodinamicamente mais estáveis, menor polaridade, ele é apolar, né? Tem menor ponto de ebulição, mas tem maior ponto de fusão. Aqui, ó. Eu não entendi, não. Vou explicar de novo. A ebulição é soltar. Soltar. Quando a molécula é trans, ela é uma molécula apolar. As moléculas apolares se ligam por Van der Waals, que é uma ligação muito fraca. Se ela é muito fraca, então ela solta fácil. Então o ponto de ebulição é baixo. Já juntar, eu chamo fusão. Já fundir, juntar elas, é mais fácil eu fazer quero juntar um bocado de caixa. É mais fácil caixa com ímã ou sem ímã? Sem ímã, porque com ímã elas podem se repelir, não é verdade? Então o que é que acontece? Quando a molécula é apolar, quando ela é trans, é como se ela não tivesse ímã. Ela é sem carga, sem carga. Então as cargas não se repelem, eu junto mais. Então, embora seja mais fácil para que elas quebrem,
Então, elas têm menor ponto de ebulição, mas eu consigo juntar mais caixas. Então, elas ficam num aglomerado maior. Então, elas têm maior ponto de fusão, certo? É bem detalhezinho bem importante isso aí. Então, pessoal, olha aí. Polaridade e ponto de ebulição. Ó, trans e cis. Trans é apolar. Ó, aí os vetores se anulam. Ó, o ponto de ebulição, 48. Cis é polar. Não se anulam. Ó, aí, 60. Entendeu? Então, o ponto de ebulição é maior porque eles têm o que, pessoal? Ligações mais fortes. Molécula polar, força de Van der Waals. Molécula polar, força de Van der Waals. Molécula polar, dipolo, dipolo. Olha o que eu trouxe hoje para vocês olharem. Aqui, pessoal, ó, é uma cantora chamada Cell, né? Que tem várias músicas lindonas, por sinal, ó, super gente fina. Autografou o disco para meu filho mais novo, para Paulo, né? É muito amor de Cell, lindo, né? E aqui, pessoal, ó que vinil lindo. Esse vinil aqui é raríssimo, tá? É um vinil triplo, ó. É um vinil triplo, certo? De Gilberto Gil e Gal Costa, quando eles foram, no caso Gil e Caetano, né, foram exilados na Inglaterra durante a sanguinária ditadura militar, né? Aqui, ó, lindo, né? Tem aqui, ó, Viramundo de Gil e Capinã. Sou viramundo virado nas rondas da maravilha, cortando a faca e facão os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando para não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, a ter na morte da vida minha sorte decidida. Eita, pitomba! Bonito demais, né? E eu pego assim, isso aleatoriamente ali. Eu fui, tava passando e falei, vou botar isso para os meninos. Alguns gostam, né? Quem não gostar pode pular, não tem problema não. Aí vê, pessoal, qual é a condição de ter isomeria geométrica ou cis-estranho? É ter dupla entre carbonos, se a cadeia for aberta, para não ter livre rotação, e os ligantes devem ser diferentes entre si. Não é isso? É. Esse diferente desse aqui. E esse é diferente desse aqui. Oxê, tem isomeria geométrica? Tem. Mas por que tem, Guga? Porque tem dupla e os ligantes são diferentes. Mas só que todo mundo é diferente. É. Aí quando todo mundo é diferente, aí eles chamam de isomeria geométrica EZ, que é Etegan e Zimmermann, em japonês, em alemão, né, para dizer do mesmo lado e dos lados opostos. E como é que eu vou saber? Vai saber assim, ó. Na prova ele dá carbono vale 6, o número atômico, cloro vale 17, o número atômico, hidrogênio vale 1, o número atômico, e oxigênio vale 8, o número atômico. Então, eu lhe pergunto, os mais pesados estão de que lado? Abaixo e abaixo. Então, os mais pesados, né, os que têm o maior número atômico também vão ser os mais pesados, estão do mesmo lado. Aí, no vestibular, eles chamam de cis, mas não é para chamar de cis, não. É para chamar de isômero Z, de Zuzeman, mesmo lado, tá? E, olha que legal, preste bem atenção. Guga tem dupla? Tem. Os ligantes são diferentes, Guga? São. Vê. Qual é o outro que está faltando aqui? CH3. Vamos ver agora? Vamos. Cloro a gente viu que é quanto? 17. Aqui é 6. Tá? Aqui é 1 e aqui o oxigênio é 8. Só viu o oxigênio, tá? Então, os dois de maior número estão em lados o quê? Opostos. Então, é o que a gente chamaria de trans, né? Algumas provas chamam, mas na verdade essa nomenclatura é para ser chamada de
isômero é de éter. Então, lembre-se, tá? Qual é a condição para ter isomeria geométrica em cadeia aberta? Ter dupla. E os ligantes da dupla devem ser diferentes. Geralmente, eles botam de par, né? Aí fica bem fácil tu saber quem é cis e quem é trans. E se ele não botar de par? Aí, meu amigo, se ele não botar de par, você tem que se ligar. E se ligar como? Assim, ó. Desse jeitinho que a gente viu aqui agora, ó. Qual foi esse jeitinho que a gente viu aqui agora? Aqui, ó. É Z, baseado na prioridade dos grupos ligantes dos átomos de carbono da ligação dupla. Quanto maior o valor, maior será a prioridade. Então, ó, Z quando os dois maiores estão no mesmo lado e E quando estão em lados opostos. Aqui, ó. Bromo, cloro, bromo e cloro. São os dois mais pesados, ó. Quando estão em lados opostos, é trans ou éter. Quando estão no mesmo lado, cis, Zuseman. Muito complicado, né? Aí, ó, a visão, ó, essas células receptoras da luz, ó, são cisretinal. A reação gera um impulso, ó, acontece essa reação nos nossos olhos, tá bom? Então você tem a transformação do cis em transretinal pela luminosidade que chega. Aí, quando esse cis gira trans, você tem um processo de isomerização e a pessoa consegue, nós conseguimos enxergar, né? Transformar um isômero cis em um trans ou trans em cis é uma reação de isomerização, tá? Você vai ter que quebrar a ligação e aí você vai ter uma nova reação química, tá? Isomerizar é uma reação química. Google, quando a cadeia é grande, ó, quando a cadeia é grande, que ele bota de traço, cis, trans, cis, trans. Quando for assim, ó, estou rezando para cair isso, ó, trans, trans, triângulozinho, tá vendo? Ó. E cis é quando ela é um batentezinho. Então, só, ó, trans, triângulo, cis, trans, cis, trans, cis, trans, cis, cis, trans, cis, trans, tá? Não esquece isso não, que é importante, tá? Olha aí, ó. Aqui, cis, aqui, trans. Ó. Então, não se esqueça, isomeria E e isomeria Z, eu tenho que levar em consideração o número atômico. E em compostos cíclicos, a gente já viu, né? Não precisa ter dupla, mas tem que ter pelo menos dois pares de ligantes diferentes entre si. Quando eles estão no mesmo lado do plano, mesma coisa cis. Quando estão em lados opostos, trans. Tudo bem? Não é legalzinho até aí? Aí vê bem, pessoal. Lembre-se que a propriedade química do isômero é totalmente diferente, tá? Aí ele tem, ó, por exemplo, o trans e o cis. As propriedades dos isômeros são diferentes. Então, esse exemplo daí que eu estou mostrando é um feromônio. Então, ele é relacionado com a atração sexual produzido pelas moscas. E aí, ó, o isômero trans não possui nenhuma atração, mas o cis sim. Então, tem propriedades diferentes e é bem visual, né? O ácido butenodioico na forma cis, tá? É diferente da forma trans. Tem maior ponto de ebulição, tá? Porque ele é polar e, além do mais, faz ponte de hidrogênio intramolecular, que é uma raridade, né? Então, isso aumenta a forma do ponto de ebulição. Quanto mais ligação, maior o ponto de ebulição. Aí vê bem, Guga, já sei um bocado de coisa desse negócio, mas tem uma coisa que eu ainda não entendi bem. Eu vi num material que tu estava mandando para a gente que existe um tal de isômero EZ. Que danado é isso desse negócio de EZ? Ah, rapaz, é verdade. Quase que eu esquecia de te mostrar isso aqui. Vê, cis trans EZ. A gente viu. E o outro agora é o sistema o quê? Sim anti. Ah, danado, pessoa que ia esquecer, né? O isômero sim anti. Sim anti. Bora ver? Vem cá. Ó, veja. Aqui, duas ligações. O isômero geométrico.
assim? Uhum. Aí, ó, HCl, ClH, HH, Cl. Bora. No primeiro caso, a gente tem ligantes iguais em lados o quê? Opostos. Então, aqui para a gente, claramente, é um isômero trans, certo? Que é o que, pessoal? Apolar. A ligação dele é Van der Waals. Forte ou fraca? Fraquíssima. Então, ele tem baixo ponto de ebulição, mais alto ponto de fusão. O segundo caso que a gente tem aqui já é o que, pessoal? Ó, do mesmo lado, não é verdade? Então, se é do mesmo lado, a gente está perante o isômero cis, que é um isômero polar. A ligação dele é dipolo permanente ou dipolo. Então, como ele é mais forte, ele tem um maior ponto de ebulição. Agora, a gente também se depara com isomeria cis-trans quando tem o quê? Quando tem uma cadeia fechada. Precisa ter dupla? Não. Mas os ligantes devem ser o quê? Pelo menos dois, né? Devem ser diferentes. Aqui ele é o quê? Aqui ele é trans. Muito bem, tá? E ó, e aqui vou fazer ele cis, ó, no mesmo lado do plano. Legal? Agora, imagine que eu vou lhe deparar agora com isso aqui com você, ó, vê. Ó, que eu vou me deparar com essa estruturazinha aqui com você. Ó, que estruturazinha é essa? Ó, eu posso ter C dupla C, aqui, ó, OH, Cl, HCH3. Aí na prova a gente vai ter acesso aos valores, né? Ó, 8, 17, 1 e 6. Onde estão os mais pesadinhos? Ó, 17, né? E 6. Estão do mesmo lado? Então, do mesmo lado é isômero, o quê? Z, que parece com o cis, né? Não é assim que a gente viu até agora? É, Google. Bom, agora aqui, ó. C, dupla C, aí aqui, ó. H, aí aqui. CH3, aí aqui, OHCl. Vamos ver? Onde é que estão mais pesados? Quem são os dois mais pesados? 17 e 8. E aqui, 1 e 6. Desse carbono mais pesado está à esquerda, acima, né? E o da direita, o mais pesado, está abaixo. Então, aqui é o que a gente chama de isômero ou isômero, que a gente conhece ainda em alguns vestibulares erradamente como trans. E para terminar essa primeira parte, um caso muito específico. Por exemplo, aqui, ó, N dupla N, certo? E aqui, ó, N dupla N. Aí, ó, CH3, CH3.
CH3, CH3. O primeiro está do mesmo lado, o segundo está em lados opostos. Então, aqui eu chamo de sim e aqui eu chamo de anti. É isomeria geométrica? É, porque ele não pode girar, né? A dupla não permite girar, então esse composto é diferente desse. Legal isso aí, né? É uma chegada bem interessante. Gostasse? Eu gostei. Eu achei boa. Mas vamos lá, vamos fazer alguma questãozinha para a gente se animar com questões? Bora, Google. Vamos? Ó, aqui. Tá vendo tu? Como as coisas fluem? Vê, ele diz assim, o citral é uma substância de odor fortemente cítrico, é obtida a partir de algumas plantas como capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma das suas as aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante ao de um feromônio liberado por elas. Sua fórmula molecular é C10H16O, com uma cadeia alifática é aberta de 8 carbonos, duas insaturações no carbono 2 e no carbono 6, dois grupos metil, que é CH3, né, nos carbonos 3 e 7, e o citral possui dois isômeros geométricos, sendo o trans o que contribui mais para o forte odor. Para que se consiga atrair um maior número de abelhas, tem que ter um maior forte odor, né? A molécula deve estar presente em alta concentração. Então, qual é a molécula com cadeia aberta? Todas, né? Com insaturação no carbono 2 e 6. Comece a contar sempre da função. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Aqui, ó. Trans, trans. Só que ele diz que dois grupos metila. Um metila e metila. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 metila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 metila. Todos têm 2 metila. Aí ele diz o quê? Tem que estar no carbono 3 e 7. 1, 2. Aqui já está no 2, eu acho. Já está errado. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode ser também. Então, primeiro, aqui, ó. Tem que ter uma dupla. No carbono 2. Essa aqui não conta, porque essa é da função. Aqui, ó, no carbono 2 e no carbono 6. Entre 6 e 7 e 2 e 3, você conta menor, né? Radical metila no 3 e 7. Então, letra A. Legalzinha, né? Então, pessoal, vê. Isomeria cis-trans, a gente viu muita coisa dela. Falei de tudo. Cis, trans, Z, até sim e anti, né? Então, vamos embora, que é o mais importante. Estamos juntos sempre aí nessa luta do dia a dia da gente, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aulinha desse assunto.